Olá, meu nome é João Paulo. O que vou relatar aqui, não sei se trata de algo sobrenatural, mas é no mínimo muito estranho. Eu moro em uma cidade no interior de São Paulo, cujo prefiro não falar o nome por questão de privacidade. Na época em que vi o tal ocorrido, eu tinha 17 anos de idade. Isso no ano de 1996. Naquele tempo, o mundo era totalmente diferente de como é hoje. Não havia tanta insegurança nas ruas, entre várias outras diferenças que prefiro nem comentar aqui, para não perder o foco do relato. Desde que eu tinha 13 anos, corria um boato naquela pequena cidade. Havia uma senhora que morava sozinha. Eu mesmo a conhecia. Ela morava a cerca de umas 5 quadras da minha casa, e toda vez que eu via ela na rua, ela me parecia uma senhora normal. Mas apesar daquela senhora parecer uma coisa normal, havia certos boatos sobre ela. Dentre muitos boatos, alguns diziam já tê-lo vista andando de costas na rua, tranquilamente, como se ela realmente tivesse olhos na nuca. Outras pessoas também já disseram tê-la vista fazendo macumba durante as noites, em uma mata que tinha por ali no bairro na época. Mas o mais terrível de todos é que algumas pessoas já disseram que a viram no telhado de sua própria casa, em madrugadas de tempestade, fazendo gestos realmente muito estranhos. Quem já tinha visto dizia ser uma coisa realmente tenebrosa, apesar de ser uma simples velhinha. Vê-la em cima de um telhado, no meio de uma tempestade, fazendo gestos muito estranhos, olhando para cima, dava muito medo. Quem nunca tinha visto não acreditava que uma senhora que morava sozinha conseguisse subir no telhado de sua própria casa e ficar na chuva à toa, sem nem ao menos pegar qualquer tipo de doença, nem mesmo um resfriado. Eu, como ainda era adolescente, acreditava. Eu vivia naquele mundo de imaginação e ficava louco para ver tal coisa. Mas esse tipo de coisa só acontecia nas madrugadas, segundo quem via. E só via mesmo quem morava do lado da casa dela ou passava pela rua daquela senhora nas madrugadas de chuva. Os anos foram passando, até que eu cheguei aos meus 17 anos de idade. Aquela coisa ficou tão comum por ali, uma velhinha que tinha fama de ser louca, por algumas pessoas já terem visto fazendo coisas estranhas, que eu já até havia me desencanado de ver qualquer coisa relacionada a ela. Naquele tempo, com meus 17 anos, eu já havia começado a curtir a vida de juventude. Sair com os amigos, beber uma cerveja, ir em festas, esse tipo de coisa. Mas, como eu ainda era de menor, eu só conseguia sair para ficar até de madrugada na rua com autorização de meu pai. Em uma sexta-feira, um amigo que morava na minha rua me chamou para ir em um aniversário de uma amiga dele, que também morava no mesmo bairro, cerca de uns 10 quarteirões de onde morávamos. Nesse dia não foi preciso muita conversa. Meu pai me deixou ir logo de cara, mesmo porque ele conhecia os pais da garota que iria dar a festa. Naquele mesmo dia à noite, fomos para a festa daquela garota por volta das 8 horas. O que eu tinha em mente é que a festa acabaria no máximo até meia-noite, visto que ela estava dando a festa na casa dela, e os pais iriam dormir cedo. Quando chegamos na casa dela, eu pude perceber que os pais dela eram bastante moderninhos. Eles também estavam participando da festa, bebendo com a gente e tudo mais. O detalhe é que a casa da garota era bastante grande, principalmente o quintal onde estava rolando a festa. Os pais dela, super gente boa, disseram que podíamos continuar com a festa até quando quiséssemos, pois eles iriam dormir dentro da casa,
e o barulho no quintal não os atrapalhariam. Só pediram para abaixar o som, mas mais para não incomodar os vizinhos. Quando bateu cerca de meia-noite, 1 hora da manhã, os pais dela já tinham ido para dentro dormir, e ficamos ali. Éramos cerca de 12 pessoas. No decorrer disso, todos ali já estavam bêbados, e acabou que decidimos até desligar o som e ficar somente conversando e brincando de verdade ou consequência. Quando percebemos, já estava batendo 3 horas da manhã, e só percebemos isso pois havia um grande temporal se aproximando. Podíamos escutar alguns trovões ao longe, o tempo fechando e aquele cheirinho de chuva. Rapidamente eu disse para meu amigo, que era meu vizinho, que havia me chamado para aquela festa, que a gente tinha perdido a hora e que deveríamos ir para casa naquele momento, mesmo porque havia uma grande chuva se aproximando e teríamos que correr para chegar antes dela. Meu amigo concordou. Nos despedimos de todos ali e as outras pessoas que estavam lá também se tocaram que já era tarde e todos começaram a se despedir e ir para suas casas. Meu amigo e eu começamos a correr pelas ruas, pois percebemos que a chuva realmente estava prestes a chegar. Não adiantou muito. Após corrermos cerca de 1,5 quarteirão, do nada começou a cair aquela pancada de água. O vento começou a soprar forte. Em questão de segundos, nossas roupas e nossos tênis estavam completamente encharcados. Naquele momento, eu já estava até vendo a bronca que ia levar quando chegasse em casa. Chegar de madrugada e ainda todo encharcado. Nessa correria ali, eu já lembrei do boato que tinha daquela senhora, e apesar de estar todo apavorado com a bronca que ia levar quando chegasse em casa, eu queria tirar aquilo a limpo. Para chegar na nossa rua, havia 2 caminhos, porém, os 2 caminhos tinham a mesma distância. Então, gritei para meu amigo ali no meio de toda aquela chuva, para irmos pelo caminho em que passaríamos em frente à casa daquela senhora. Quando chegamos lá, eu não podia acreditar que estava confirmando aquilo. Aquela senhora estava lá em cima do telhado de sua casa, no meio de toda aquela chuva e trovoadas. Meu amigo e eu ficamos ali parados olhando para aquela cena bizarra, mas o mais estranho além disso é que aquela senhora ficava fazendo gestos realmente assustadores, como se, sei lá, estivesse invocando alguma coisa ali naquela tempestade. Houve um momento em que aquela senhora percebeu a nossa presença e ficou olhando para a gente com uma cara totalmente sombria. Meu amigo e eu rapidamente começamos a correr em direção às nossas casas. À medida que eu ia correndo, eu ia olhando para trás e aquela velhinha continuava lá em cima do telhado, fazendo umas coisas muito estranhas. Quando cheguei em casa, meu pai me deu uma leve bronca, mas eu percebi que ao mesmo tempo ele estava achando bom por eu estar começando a curtir a vida. No dia seguinte, eu saí na rua e comecei a comentar com todos os meus conhecidos sobre o que tinha visto. E todos ficaram vidrados quando meu amigo e eu contávamos o que tínhamos presenciado na noite passada. Mas como eu disse no início, o que todos ficavam mais espantados é pelo fato daquela senhora não ter nenhum tipo de doença pegando essas chuvas lá em cima do telhado. Parecia até mesmo que alguma coisa, alguma força superior deixava ela imune às doenças. Alguns anos depois, aquela senhora faleceu de velhice, e aquelas atitudes que ela tinha quando era viva, até hoje, é um mistério. Boa noite.